Uma pesquisa eleitoral divulgada hoje da Quest, ela tem os números o seguinte, mostrando o Lula na liderança aí nessa corrida à presidência com 44% das intenções de voto, contra 32% do presidente Jair Bolsonaro. Ciro Gomes, ele ocupa a terceira colocação, eu vou usar uma expressão ruim, mas eu preciso falar, com míseros 5%, porque o Ciro era um nome corriqueiro nas eleições, ele já participa de 4 ou 5 eleições, se eu não estou enganado. Ele foi governador, ele é um cara calejado, né? 5%, e ele insiste ainda nessa campanha política aí. O André Janones do Avante, que já jogou a toalha, aparece aí com 2%, e a Simone Tebet do MDB também aparece com 2%. Vamos fazer o seguinte, eu sei que tem gente aqui que não gosta de falar de pesquisa, mas vamos dar um pitaco, porque nessa pesquisa aqui, os números aí se aproximaram, né? A diferença caiu com relação à mesma pesquisa Quest que foi divulgada há um mês atrás. Francês, tá indo, Francês? Caiu porque o exagero era muito grande, né? Então tem que cair mesmo. E a Quest sabe que as pesquisas dela serão questionadas pela eleição, né? Esses percentuais aí de 2% para o Janones, 2% para a Tebet, pouquinho também para o Ciro, são percentuais que eles vão fazendo para adequar, para poder dar vantagem para o candidato deles e menos para outro candidato. Você está dizendo que tudo é um arranjo aqui, os números são arranjados? Claro, a Quest é só pesquisa suspeita. Os números da Quest não batem com a realidade. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ele não chega no teto de 40% nunca neste país. Edivaldo Magro. 35% no pau da viola, nós vamos ver isso na eleição. Eu acho que a pesquisa mostra uma tendência bem interessante, né? O Bolsonaro começou a recuperar-se em algumas áreas, né? Há um crescimento. São Paulo, por exemplo, ele lidera. Sim, há um crescimento. Quem lidera em São Paulo? O presidente Bolsonaro. Ele cresceu. Eu sei, mas há um processo. Se você observar em algumas áreas, isso mostra tendência. Confirmo o que a gente já disse, como eu já repeti, né? Um segundo turno é inevitável, acho que nenhum dos candidatos crava no primeiro turno. Então, a pesquisa mostra uma tendência, já como reflexo do auxílio, né? Esse pacote de benesses aí, se foi dado pelo governo. Então, começa a refletir. Eu acho que as próximas pesquisas vão mostrar uma aproximação do Bolsonaro, mais do Lula, confirmando um segundo turno. Acredito também que o Lula já atingiu o seu teto, né? Que vamos colocar aí 45%, ele não sai disso. E é uma tendência, né, natural do Bolsonaro, com o esforço da máquina pública, isso é natural, próprio da dinâmica, ele se aproximar, e eu acredito que ambos devem chegar ao final da eleição, acredito, né, muito próximo em termos de números. E agora, como bem disse o Paulo, esse Ciro Gomes não vai para lugar nenhum, né? Ele está fazendo campanha para governador, para deputado. Pois é, mas ele é interessante, ele é uma figura importante, ele vai ser uma figura importante porque é um cara extremamente inteligente e ele introduz ao debate aquela sapiência, aquela molemolência, aquele swing dele. Política é vida dele. Não vai dessa repare bem, Edvaldo. Repare bem. Não, ele merece ser ouvido, né? Não vai para lugar nenhum, você merece ser ouvido. Quando vinha aqui a Maringá, eu gostava de ouvir quando vinha a Maringá o Ciro Gomes e o Greca, Rafael Greca. Mas assim, conversa. As pesquisas mostram uma tendência do eleitorado e acho que vai se confirmar na A partir do momento que tiver programas de TV e o presidente começar a mostrar os feitos dele, com certeza ele vai crescer. Não, sim. Até onde chega vamos também, ter um segundo turno. Né? Ilusão de um primeiro turno definido aí em favor do candidato da oposição. Não vejo essa possibilidade, né? Mas pesquisa em política, cavalo voa, sobe escada, tudo é possível. Vamos esperar para ver. Professor Itamar, coloca sua colher nesse molho, por favor. Olha, hoje o Lula esteve em Teresina. Tinha 8 pessoas recepcionando ele no aeroporto. E quando ele faz sair do aeroporto, que ocorre com outro candidato, que é o que pede para todo mundo, né, segundo as pesquisas, tem multidões. O caso do Lula não tinha ninguém, 0 pessoas. Tinha cerca de 40, 50 policiais fazendo a escolta dele, mas não tinha povo. No entanto, nas pesquisas, ele aparece lá na frente. Observe o que foi o resultado das últimas eleições de 2018, por exemplo. Witzel,
Witzel estava em 4º lugar, chegou em 1º. Com esses mesmos pesquisadores, por isso que eu não levo a sério esse povo. Ontem, inclusive, eu fui entrevistado numa pesquisa. Aí me ligaram, tal, quando me perguntaram o nível de escolaridade, que eu disse pós-graduação, desligou na minha cara e não mais entrou em contato. Então, o pesquisador, ele faz um mapinha, e eu sei, inclusive, como é que se procede isso, ele obtém o resultado que ele quiser. Então, ele tem o resultado previamente e depois ele vai para a pesquisa para preencher aqueles dados. E aí tem sempre aquela história, não, mas está registrado no TSE. Qual o problema? Qual o requisito para se registrar no TSE? É só pedir o registro, que todas as pesquisas são registradas no TSE. Isso não é garantia de seriedade nenhuma. Então, assim, é muito curioso, né? Eles querem que a gente acredite na seriedade das pesquisas, eles querem que a gente acredite na seriedade do processo de apuração eleitoral, que ninguém tem acesso. Então, assim, você tem que acreditar em tudo, até no inoculante aí de qualidade Tabajara, que isso vai ser bom para você. Eu me recuso a acreditar nessa turma, inclusive no inoculante Tabajara. É isso, Paulo. Emerson Celestino, seu pitaco nisso, vai. Então, o Data Povo que vai determinar, né, as pesquisas, porque nenhuma dessas eu acredito. E como disse bem o professor, né, o ex-condenado esteve lá no Piauí hoje, foi um fracasso de público. E onde o presidente vai, o povo vai atrás. Então é isso que está valendo, é isso que é pesquisa séria, né, os feitos que o presidente Bolsonaro fez e o que vai acontecer daqui para frente, né, nos debates, na propaganda eleitoral. Então tudo vem à tona, juntamente com a deflação, né, com o pacote de medidas, né, que ele teve que tomar por causa da pandemia, né, do fecha tudo, a economia a gente vê depois. Né, os caminhoneiros agora recebendo R$2.000 referente a julho e agosto. Eu merecia então, assim, também. Tudo isso vai mudar o cenário ainda para melhor para o presidente. Então, essa compra, né, de candidaturas por parte do ex-condenado, Janones... Parece que o Pablo Marçal também. O tema agora é a pesquisa. Cara, tudo aí, todo mundo acreditava na terceira via, né? E agora tá tudo indo com o Lula, não sei porquê, né? Parece assim uma coisa combinada lá atrás. Mas o pessoal acreditou na terceira via. Felizmente, dia 2 de outubro, a gente continua com o mesmo presidente. Lanza. Olha, Paulo, não tem nada contra a pesquisa. Eu acredito que as pesquisas, elas possuem um caráter democrático, principalmente são importantes para a democracia, até para poder, com o intuito de mapear o voto do eleitor. Mas eu vejo que tem muita pesquisa que andou errando, principalmente pesquisas em meados de 2018, no final do primeiro turno, que apontavam Bolsonaro como líder, isso após a saída do Lula. Porém, apontavam que ele perdia em segundo turno para todos os outros candidatos. Então, assim, eu prefiro aguardar os debates, prefiro aguardar a campanha de rua começar, o horário eleitoral que eu tanto adoro assistir, inclusive, modéstia à parte. Eu amo assistir horário eleitoral, inclusive. Parabéns. Mas eu vejo que ainda há o que mudar nesse cenário. Então, ainda é um cenário nebuloso. Nós estamos ainda andando em muita areia movediça. E tem muita água para rolar debaixo da ponte até o dia 2 de outubro. Francês, só observação. Só pitaquinho. Tá. Pesquisa não erra. Você está falando que erraram as pesquisas. Pesquisa não erra. Erraram. Pesquisa é técnica. Erraram. Pesquisa Vamos lá. não é. Existe Tá bom. Professor Itamar, só um pitaquinho, professor, que eu vou trocar de assunto. Só comunicando que o Pablo Marçal desistiu mesmo. Ou melhor, o PROS desistiu dele. É o próximo tema.